A língua é um sistema impuro e, como tal, é um corpo dinâmico que está sempre a mudar. É o espelho do nosso pensamento. Os instrumentos lexicográficos, entre os mais importantes, sem dúvida, que são os dicionários em papel. O dicionário em papel apresenta-se como uma espécie de mapa que nós podemos folhear. Tem a ordem do alfabeto e, portanto, imprime uma ordem na consulta. E, além disso, apresenta as palavras em forma de família. Eu diria que um bom dicionário em papel, é o poema primitivo da língua. Muitas vezes me perguntam se o dicionário eletrónico veio substituir o dicionário em papel. A minha resposta é não. Eles devem conviver. O dicionário em papel é um corpo próximo do nosso próprio corpo. Ele mostra-se em extensão. Um dicionário é uma espécie de escultura da própria língua. E por isso digo bem-vindo a este dicionário, porque estou convencida que ele vai ajudar os estudantes e a população em geral a compreenderem melhor a sua língua, a usá-la e a serem mais criativos com a língua portuguesa. Entre os vários companheiros que tenho sempre estão, obviamente, os dicionários. Curiosamente, hoje de manhã, lembrando-me que vinha aqui hoje falar um pouco sobre isso, olhei para as estantes da sala da minha casa onde trabalho e encontrei a palavra dicionário em 57 lombadas, o que significa que eu tenho pelo menos 57 dicionários, um ou dois talvez repetidos, porque os dicionários também se rejuvenescem e porque, nomeadamente na língua com que eu trabalho fundamentalmente, como ponto de partida, que é o inglês, há uma grande vivacidade chamemos-lhe, na indústria dos dicionários e há grandes atualizações e, portanto, a partir dessa altura é preciso fazer um refrescamento. Mas a minha relação com os dicionários começou, obviamente, no liceu e encontro sempre neles uma espécie de um espaço de conforto, porque manusear um dicionário é encontrar-se ou não encontrar, porque às vezes acontece aquilo que procuramos, mas de caminho e sem querer ou sem ter sido essa a intenção, encontrar novas palavras, novos sentidos para uma palavra que já conhecíamos ou soluções para pequenas dificuldades que nós possamos encontrar. Toda a gente sabe que o dicionário é um instrumento muito útil, eu diria mesmo imprescindível para qualquer falante de uma língua, mas sobretudo para quem está a aprender ou a ensinar essa língua, como é o meu caso. Uso e recorro constantemente ao dicionário e solicito aos meus alunos que o utilizem quer em sala de aula, quer em casa. Usamos o dicionário, por um lado, quando estamos a ler e interpretar textos. E isto porque os escritores e os poetas, que também são escritores, são mestres no uso de palavras incomuns, cujos significados conhecemos, mas também na atribuição de sentidos novos, conotativos, metafóricos, a palavras do dia-a-dia. E por isso é importante encontrarmos o sentido preciso, adequado ao contexto em que essas palavras são utilizadas nos textos que estamos a interpretar. Por outro lado, também utilizamos o dicionário quando estamos a escrever, para nos certificarmos da ortografia correta, para encontrarmos sinónimos, evitando assim repetições que tornam os textos fastidiosos e por vezes pouco coesos. Também usamos o dicionário quando nos queremos certificar da ortografia de uma palavra, quando queremos encontrar o sentido dessa palavra a partir do seu étimo ou estabelecer relações semânticas entre palavras. Nesse sentido, o Dicionário da Língua Portuguesa, publicado pela Verbo em 2006 e que agora a Texto está a reeditar, é uma presença inseparável, é uma presença contínua em cima da minha secretária. É um dicionário com uma abordagem muito inovadora, que reúne num único livro 3 vertentes diferentes, mas complementares. É um dicionário, é uma gramática, é um prontuário.
Os verbetes são muito completos, muito detalhados, fornecem informações, nomeadamente sobre aspectos gramaticais, como, por exemplo, a formação dos femininos irregulares ou dos plurais irregulares, mas também apresentam inúmeros exemplos que ilustram as diferentes acessões daquele vocábulo em contexto frásico. Por isso, se me perguntam se continua a fazer sentido um dicionário em suporte de papel, não tenho dúvidas, continua e muito, sobretudo quando o dicionário é assim tão completo como este que a Texto está agora a reeditar. Por isso, consultem-no e se ficarão fãs. Eu próprio me pergunto como é que, hoje em dia em que a internet reina, porque é que vale a pena ter um dicionário em papel? Porque é que vale a pena folheá-lo, consultá-lo? Ora bem, o grande problema é o problema da confiança. Nós na internet temos acesso às mais variadas fontes, muitas vezes não sabemos se são fidedignas, de onde vêm, de onde é que não vêm. E um dicionário como este garante-nos isso, garante-nos confiança. Este é um dicionário histórico que vai continuar nas livrarias, nas casas, a ser consultado e oferece-nos a confiança de que foi feito com total dedicação por pessoas da área, especialistas na revisão, na lexicografia, por aí fora. Aliás, para além do dicionário, oferece uma gramática e um prontuário no fim, e tudo isto é um sinal de confiança, é um sinal de que podemos lê-lo sabendo que entregamos a nossa vida, as nossas palavras, vá lá, ao dicionário. Eu, como escritor, utilizo muito o dicionário, não só pela definição das palavras, claro, mas também pelos sinónimos e antónimos, para procurar as minhas palavras, as que eu conheço, e descobrir outras. E é com confiança que o faço. Para um editor, a chegada de um novo dicionário é sempre uma alegria, porque obviamente que o editor usa o dicionário todos os dias da sua vida profissional. Em primeiro lugar, porque apesar de lermos livros há muitos anos, temos sempre dúvidas que têm a ver com a ortografia, com regionalismos, com palavras que não conhecemos, porque não conhecemos tudo. Mas também porque às vezes é preciso encontrar uma palavra melhor, um sinónimo, uma palavra que tenha outro som, uma palavra que não repita outra que já apareceu na página. E sobretudo este dicionário tem uma coisa que é mesmo muito positiva para um editor e um escritor, é porque tem a conjugação verbal, que é uma coisa em que nós temos muitas dúvidas, que é uma coisa aparentemente simples, mas, por exemplo, o imperativo é complicadíssimo e é nele que a maioria dos autores dão erros, e por isso nós temos que confirmar sempre aquilo que está escrito e pôr aquilo que está certo. Portanto, um dicionário como o Dicionário de Língua Portuguesa é uma coisa que nos faz uma enorme falta.